Muito boa noite. Pastor Ernesto manda avisar que a cirurgia correu tudo bem, está se recuperando bem, graças a Deus. Também o esposo da irmã Cristina, o Leandro, saiu do hospital, agradece pelas orações dos irmãos. Vamos no livro de Atos, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 5. Diz assim: E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Lacaônia e circunvizinhança, aonde anunciaram o evangelho. Em Listra, costumava estar assentado um certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele o olhar e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: Apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua lacaônica, dizendo: Os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos, como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o evangelho, para que destas coisas vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual por gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e alegria. E dizendo isto, foi ainda com dificuldades, e impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos gratos por essa segunda vez que nos reunimos com esse grupo, nessa volta, nessa reorganização das nossas vidas no Brasil. Nós pedimos que o Senhor dê sabedoria às nossas autoridades e paciência a nós todos, para que possamos ver o momento certo, alcançar o momento certo, fazendo as coisas do jeito certo. Abençoe os que estão em casa, em contato com esse culto, os que estamos aqui também, que o Senhor
nos edifique a todos de maneira forte, de maneira poderosa. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, deixa eu fazer uma pergunta. Imagina que aparecesse aqui alguém hoje à noite, coxo dos pés, de nascença. E que jamais tivesse andado. E que eu impusesse as mãos sobre essa pessoa. E essa pessoa saísse daqui saltando, andando normalmente. E essa notícia se espalhasse pela cidade. Pense só por um pouco. A notícia, e isso seria bom ou ruim? Pense só por um pouco. Seria bom ou seria ruim? Infelizmente, seria muito ruim. Algumas coisas na Bíblia seguem uma lógica contrária. Eu conheci um evangelista no Rio Grande do Norte. Ele disse que orou por uma mulher que era encurvada. E ela ficou normal. E aí a notícia se espalhou e ele nunca mais teve paz. Ele teve que ir embora daquele lugar. Paulo curou uma pessoa assim aqui no texto. O homem era manco dos pés. Olha os detalhes. Diz que ele era aleijado, paralítico desde o seu nascimento e jamais pudera andar. Paulo curou pelo poder de Deus, obviamente, e a vida deles virou um inferno, e o povo, ao invés de, por causa desse milagre, ser levado a uma fé verdadeira, foi levado a uma fé falsa. Quiseram comparar Paulo e Barnabé como se fossem deuses que baixaram entre os homens. Eu explico isso depois, porque você precisa entender como eles foram parar nessa cidade chamada Listra. Eles estavam em um outro lugar chamado Icônio. E lá houve uma perseguição violenta, uma discussão entre o povo de lá e o povo judeu, se esses dois pregadores estavam certos ou não. E diz a Bíblia no versículo 5 que houve um tumulto dos gentios e judeus associados com as autoridades para apedrejarem Paulo e Barnabé junto, não é? E eles, sabendo disso, o que fizeram? Fugiram para Listra. Fugiram para essa cidade onde ocorre essa cena. Fugir, às vezes, é uma coisa muito espiritual. Você sabia disso? Às vezes, a coisa melhor a ser feita, a coisa mais madura, a coisa mais espiritual a ser feita é fugir. O primeiro fujão espiritual é o próprio Senhor Jesus, ou não é? Na perseguição que estava acontecendo, ele foge para o Egito. Não ele, a sua família o leva para o Egito e só volta quando aqueles que lhe perseguiam já haviam morrido. O próprio apóstolo Paulo, em outra situação, teve que fugir escondido num cesto, desceu uma muralha num cesto, amarrado numa corda, e fugiu. Davi, em algumas vezes da sua vida, não tinha outra coisa a fazer senão fugir. Às vezes, fugir não é desonroso. Alguém muito cabeça dura diria: não, nós não vamos fugir não, em nome de Jesus nós vamos ficar. Ora, o pessoal vai lhe apedrejar. Então a coisa mais sensata é fugir.
Às vezes, irmãos, para você ser obediente, para você ser espiritual e prudente, basta fazer o óbvio. Basta fazer o certo. Quando esse negócio, eu não tenho certeza sobre todos os critérios da pandemia, do corona, sobre tudo que dizem sobre máscara. Eu não tenho certeza sobre tudo, até que ponto. A certeza que eu tenho é que quase ninguém sabe nada. Mas eu tenho tentado obedecer à lei, às autoridades. Mas quando começaram a dizer, fique em casa e use máscara, o Jornal Nacional filmou uma senhora que foi para a rua. Não, eu vou fazer a obra, não vou ficar em casa. Não vou usar máscara. Eu vou ganhar almas. Às vezes, essa espiritualidade que peita o óbvio, que foge do bom senso, não é espiritualidade, é burrice. Eu lhe pergunto, Jesus Cristo, se quisesse pular do pináculo e sair voando, faria, mas quando Satanás disse, pula, porque está escrito, aos seus anjos darás ordens ao teu respeito para que te guardem. E o que ele disse foi, sai daqui, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, às vezes fugir, evitar e não peitar é a melhor escolha a fazer em certas situações. Há pessoas cuja natureza é o contrário disso. Eu não vou fugir, eu vou peitar, eu gosto de confusão, eu sou o doido, eu quero ver quem me tira daqui. Nós vemos isso até em catástrofes de alagação. A segurança, a defesa civil, bombeiro, chega lá e diz, a minha senhora, sua casa vai cair. Saia. Não, não sai, porque eu só tenho ela. Você sabe fugir na hora certa, quando é preciso. Você sabe fazer o óbvio, ser prudente, ser razoável. A vida é cheia de cenas que vai exigir de nós apenas fazer o óbvio. Você está com um problema grave de saúde, então, cirurgia. Você agora virou diabético, então, dieta de diabético. Agora seu salário caiu pela metade, então, muda-se o padrão de vida. Reúne a família, fala, meninos, vocês estudam em escola particular, agora vocês vão para o Lindaura Leitão, são novos tempos. Existem situações que é só para fazer o óbvio. E para Paulo aqui, o óbvio era fugir. Eu pergunto a você que dirige, o que é o óbvio a fazer no trânsito, meus irmãos? O que é o óbvio? O óbvio não é bater boca. Porque quem vem bater boca acha que tem razão. E quantas pessoas morreram e ficaram aleijadas porque queriam ter razão. Eu quero lá ter razão em trânsito. A única coisa que eu quero é que o sujeito em questão vá embora. Ou que eu desacelere e fique longe dele. Eu não tenho nada para provar para ele, absolutamente nada. Eu não aguento, ele me fechou, ele me fechou, merece morrer. Você é quem? Você é o Senhor da vida e da morte agora, que quem lhe fechar merece morrer? Faça o óbvio. Todas as áreas da sua vida. É concurso, não venha me pedir oração se você não estuda, tá? Não faz isso não. É feio. Porque a oração que eu vou fazer é para você lembrar o que você estudou. Então, se você não estudar, não vai dar certo. Fazer o óbvio. Então, eles fogem para Listra. E lá em Listra, diz a palavra, anunciavam
o Evangelho, versículo 7. E aí acontece a cena do paralítico que foi curado. Infelizmente, foi muito ruim. Os resultados do que aconteceu aqui foram ruins. A cura desse homem trouxe resultados ruins. Acredite, Deus não quer estar curando todo mundo. Não quer. Se quisesse, estaria. Quando o povo da cidade de Listra ouviu falar, porque milagre, e milagre verdadeiro aqui, tá? Não é cura de caroço, não. Isso é milagre verdadeiro. Não é paralítico sendo levado por pessoas para se arrastar, para dizer que foi curado. Não, o homem nunca havia andado. Nunca. Ele é um aleijado de nascença. Jamais poderia andar. E Paulo disse, apruma-te nos pés. E o homem se apruma. E sai andando, vai saltando, sai andando. Saltou e andava. Quando o povo viu isso, eles disseram, ei, os deuses vieram até nós em forma de homens. A pergunta é, de onde é que eles tiraram essa ideia? De que os deuses, esses homens, Paulo e Barnabé, são deuses que vieram até eles em forma de homens. É que havia uma lenda de que 2 deuses gregos saíram pelo mundo, 2 dos principais. Zeus, que é o chefão dos deuses, Zeus e Hermes saíram em forma de homens e haviam passado por esta cidade. Aí você pergunta assim, mas eles não estão chamando eles de Zeus e Hermes, estão chamando de Júpiter e Mercúrio. Então vou explicar. É que a mitologia grega tem seu correlativo na mitologia romana. Então Zeus, na mitologia grega, é Zeus, e na mitologia romana é Júpiter. E Hermes, na mitologia romana, é Mercúrio. Aliás, nós precisamos prestar atenção na palavra Hermes. Hermes era um deus, na crença dos gregos, o deus portador das mensagens. Era o deus dos correios. Aliás, uma das mais antigas empresas no Brasil, que eu nem me lembro se existe ainda, de venda por correio, de venda por catálogo, chamava-se Hermes. Você lembra da Hermes? Você comprou Hermes? Quem comprou Hermes? Olha aí. Então, o que eu me lembro mesmo é que, com todo respeito aí se a Hermes ainda existir, pessoal da Hermes, o que eu me lembro mesmo é que no catálogo era tão bonito os produtos, né? Mas quando chegava, eu comprei uma camisa na Hermes, que era linda, mas quando chegou, não era, né? Parece foto de sanduíche de lanchonete, né? Na foto, o sanduba é enorme. A Hermes também é de onde vem, infelizmente, tá? É de onde vem a nossa palavra hermenêutica. Infelizmente, a hermenêutica que nós temos como interpretação vem por causa da palavra Hermes, do deus Hermes. Então eles achavam que Hermes e Zeus, ninguém menos do que Hermes e Zeus, baixaram em formas de homens. Porque havia uma lenda que esses 2 deuses um dia estiveram por ali e pediram hospedagem em 1000 casas e ninguém deu. E apenas uma deu. E essa casa que deu foi transformada num palácio com teto de ouro e piso de mármore. E todas as outras famílias que não deram a hospedagem a Hermes e Zeus, que é Mercúrio e Plutão, foram destruídas. Então essa lenda era muito viva na cidade. Quando o pessoal viu esses homens
fazendo esse milagre, pensaram, Hermes e Zeus, Mercúrio e Plutão vieram até nós. Meus irmãos, aonde você for pregar o evangelho, sempre vai haver uma barreira muito grande. E cada lugar tem a sua própria barreira. Quando o evangelho foi pregado aos judeus, a barreira não era idolatria. Eles haviam sido curados da idolatria no cativeiro babilônico. A barreira era religiosidade, legalismo. Aliás, essa barreira ainda rola até hoje, né? Mas quando eles foram pregar aqui, a barreira era idolatria. E a barreira da idolatria é muito difícil de ser vencida. Paulo prega para essas pessoas e diz, olha, nós somos homens como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. Não façam isso, porque as pessoas estavam ali para sacrificar. Elas já iam sacrificar. O próprio sacerdote de Júpiter trouxe touros, trouxe os apetrechos para fazer sacrifício. A barreira da idolatria é uma barreira muito forte. Paulo está fazendo o que todo líder cristão deveria fazer. Eu sou homem como você. Eu sou ser humano. Igual a você, sujeito aos mesmos sentimentos. Nós estamos na época dos títulos pomposos, na época dos apóstolos, das apóstolas. É até feio dizer apóstola, né? Apóstola é feio, né? Estamos na época dos bispos, estamos na época dos patriarcas, de homens e mulheres que querem trazer para si glória, que querem trazer para si os holofotes, pessoas obcecadas por fama, e que não estão dispostos a abrirem mãos disso. Essas pessoas são extremamente perigosas. Paulo, nas suas denúncias, mencionou 2 homens que gostavam de ter a primazia. Seus nomes eram Himeneu e Alexandre, eram loucos pela fama, pela primazia. E Paulo falou, eu os entreguei a Satanás. Eles gostam de ter a primazia. Ao mesmo tempo em que eu estou fazendo você entender que esse milagre foi ruim, por incrível que pareça, que foi esse milagre que fez com que as pessoas pensassem que o apóstolo Paulo e Barnabé eram deuses. Da mesma maneira, estou levando você a entender que há uma linha em que a coisa mais importante foi a pregação do evangelho. O homem que desejou o milagre não estava errado em desejar o milagre. Paulo, ao fazer o milagre, não estava errado em fazer o milagre. O entendimento do povo é que estava errado. Mas preste atenção como a coisa mais importante aqui foi a pregação do evangelho. Eles estavam pregando o evangelho em Icônio, fugiram para Listra, e olha o que diz, capítulo 14, versículo 7, que anunciavam o evangelho. Eles não anunciaram curas. Os pregadores do evangelho jamais anunciaram curas, eles anunciavam o evangelho. E quando aquele homem sentiu necessidade de ser curado, Paulo estava pregando o evangelho. Veja, não foi a cura que levou ele ao evangelho. Foi o evangelho que levou ele à cura. Hoje há essa tendência de que nós temos que fazer curas para que as pessoas sejam levadas ao evangelho. Nós não temos que fazer curas. Nós temos
que pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Essa passagem termina com Paulo pregando uma mensagem parecida com a que ele havia pregado na cidade de Atenas, lá em Atos capítulo 17. Nessa mensagem, Paulo disse assim, aqui, não é? Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E vos anunciamos o quê? Anunciamos o quê? O Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. E dizendo isto, foi ainda com grande dificuldade que impediram que as multidões lhes oferecerem sacrifícios. Meus irmãos, essa passagem não tem parâmetro em toda a história do Novo Testamento. Nunca na história do Novo Testamento os pregadores foram considerados como deuses. Aqui foram. Acharam que eles eram deuses. Infelizmente, milagre pode ser perigoso. O pregador vira um Deus. A glória sai de Deus e vai para o pregador. Uau, que perigo. Milagre foi perigoso até no ministério de Jesus Cristo. Porque quando ele fazia milagres, todos estavam com ele. E houve cidades que ele não quis fazer milagres. E quando ele parou, as pessoas já não queriam segui-lo. Na cruz, quem estava com ele? Cadê as multidões que corriam atrás dos milagres? E nós podemos deduzir claramente que todo ministério baseado em milagres é um ministério perigoso. E a própria história tem demonstrado isso. Ministérios baseados em milagres resultam do quê? Escândalos, não é? Desvios financeiros, escândalos sexuais, glória pessoal do obreiro em questão. Lá no Rio de Janeiro está para estourar um grande escândalo de uma igreja baseada em milagres, num conluio horroroso com a prefeitura do Rio de Janeiro. Numa das transações envolve bilhões. Eu não estou falando de milhões, estou falando de bilhões. Mas é milagre o dia inteiro. Toma milagre, 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 milagre. Toma milagre, milagre. E milagre, 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 milagre. Quando Jesus Cristo disse assim, se não vires sinais, não crereis, isso não é positivo. Isso é negativo. Alguém que para crer e obedecer precisa ver um sinal é um incrédulo. Ou não é? Quando Tomé pediu evidências, Jesus Cristo disse, olha, você é bem-aventurado, porque você viu e creu, mas mais bem-aventurados ainda são os que não viram e creram. Quem precisa de milagres para crer não é um crente, é um incrédulo, fazendo exigências. É um ateu que só acredita se ver, se vier a ver. Eu quero encerrar, depois de ter dito que todo ministério baseado em milagres
é um problema, e não há como contestar isso, é assim, é dessa maneira, inclusive deturpa o Evangelho. Mas eu queria fazer uma aplicação dessa cura do paralítico, cura verdadeira. Quando ele foi curado, Paulo disse: apruma-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andava. E é claro que ele tem que andar, porque ele foi curado. Saltar e andar é um sinal de que ele foi curado. Então, da mesma maneira, meus irmãos, se quem foi curado de um alejo tem que andar, quem foi curado da vida velha tem que viver vida nova. Amém? Quem nasceu de novo tem que frutificar. Essas coisas têm que ser conseguintes. É isso que tem que acontecer. Se você nasceu de novo, então se aprume dos pés, faça o que tem que ser feito. Dê muito fruto na obra de Deus. Pare de ficar pensando que Deus só faz sentido na sua vida se algum milagre acontecer. Infelizmente, às vezes a tragédia é o milagre. A melhor coisa que pode acontecer é você viver a vida que Deus tem ordenado que você viva na Escritura. E enquanto você estiver aqui, nessa terra, viver o melhor dos seus dias, frutificando para a glória de Deus. Vamos orar. Ó Senhor, obrigado por essa palavra que nos faz refletir do poder da pregação do Evangelho e dos obstáculos que ela encontra. Obstáculos de idolatria, de pecados e às vezes da tentativa do maligno de tirar a glória de Deus, desviar essa glória para o portador da mensagem, para o pregador. Que o Senhor nos livre disso, que o Senhor nos ajude a pregar o Evangelho a toda criatura, mesmo com as barreiras que se colocam diante de nós. Faz-nos entender que estamos nesse mundo para pregar o Evangelho. E seja assim na nossa vida. Pedimos em nome de Jesus. Amém.